Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo, mais aqui uma aula para você de normas da corregedoria para esse concurso do TJ São Paulo. Então já vamos aqui botar você na tela para a gente ver a revisão do dia, tá certo, pessoal? Revisão das últimas aulas. A gente viu, pessoal, o prazo da autuação é 24 horas. Autuações, elas são com tarjas coloridas na posição horizontal e os autos do processo não podem exceder 200 folhas. É vedado o lançamento de termo de juntada na própria petição, documento a ser encartado nos autos, lançamento de cotas marginais, interlineares, sublinhar palavras, seja a tinta ou a lápis, e também o emprego de expressões injuriosas. Tudo isso é vedado. Conclui os autos em um dia, executa em 5. Conclui em um dia, executa em 5. E o processo não pode ficar paralisado por mais de 30 dias, é no máximo 30 dias, e aí a gente reitera uma vez e depois abre conclusão para o juiz, ok? Certidões expedidas, o prazo é 5 dias. Se tiver escrito certidões expedidas de objeto e pé, daí é 5 dias úteis, ok? Livro de carga de autos e mandados, eles podem ser inutilizados desde que declarados sem utilidade para conservação depois de 2 anos do último registro. Certificado digital, pessoal, lá da Receita Federal. Se perguntar isso, o nome é ICP Brasil padrão A3, tá? E o sistema é Infojude. Segredo de justiça, pessoal, sempre a mesma coisa. Exame em cartório é só partes e procuradores constituídos, tá? Para examinar em cartório, ok? É vedado retenção de documento do advogado ou estagiário para controle da carga dos autos, tudo bem? E o advogado, se intimado, não devolver em até 3 dias, após 3 dias, se ele não devolver os autos que está em suas mãos, ele vai perder o direito de vista fora do cartório e ainda vai ter uma multa aí de metade do salário mínimo, ok? Desentranhamento, ele pode ser pedido pelo interessado ou decretado de ofício pelo juiz, tá? E é facultada a substituição por cópia simples. As peças desentranhadas, enquanto não entregue ao interessado, elas vão ficar em classificador próprio e aí é vedado grampear na contracapa, tá? Hoje, pessoal, vamos entrar num processo eletrônico, que é o assunto que sempre cai também na prova, tá? Sempre tem alguma questão lá do processo eletrônico, uma ou duas questões da parte de normas da corregedoria que tratam do capítulo aí do processo eletrônico. Seção 1 do sistema de processamento eletrônico. O acesso ao sistema de processamento eletrônico será feito. Então, o acesso ao sistema. Como será feito esse acesso ao sistema? É fácil, pessoal. Primeiro, no sítio eletrônico do TJ São Paulo, na internet, por qualquer pessoa credenciada, mediante o uso de certificado digital, que é o ICP Brasil padrão A3, tá? Então, no site do TJ. É uma forma de acessar eletronicamente. Outra forma, pelos entes conveniados, por meio seguro da integração de sistemas. Então, às vezes, vai ter algum ente conveniado, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia, tá? Que vai acessar algum sistema integrado junto com o tribunal. Então, é feito o acesso dessa forma. E a terceira é nos sistemas internos, por magistrados, servidores, funcionários, que é a gente. Eu sou escrevente lá do TJ, então eu tenho acesso a sistemas internos do tribunal, que nem todo público em geral tem acesso. Alguns só a gente tem acesso. Tem alguns que são tão restritos que só alguns servidores que têm acesso, dependendo da unidade que cada servidor trabalha, tá? Então é fácil. Pelo site do tribunal, tá? Mediante um certificado digital por qualquer pessoa, entes conveniados por meio de sistemas integrados do TJ com algum outro órgão público, por exemplo, tá? E aí, quem é servidor, por exemplo, do TJ pelos sistemas internos do tribunal. Então, essa é a forma de acesso ao sistema de processamento eletrônico, ok? Parágrafo único. O uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do TJ São Paulo que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional vai importar em quê, pessoal? Bloqueio do cadastro do usuário, tá? Então, alguma coisa aconteceu no cadastro de algum usuário que importou em prejuízo às partes, tá? Ou alguma atividade ali jurisdicional. Então, é bloqueio do cadastro do usuário sem prejuízo de outras sanções legais, né? Combinações legais. Artigo 1192, parágrafo 1º. Os documentos produzidos de forma eletrônica serão assinados digitalmente por seu autor como garantia da origem e de seu signatário, tá? Então, produzido de forma eletrônica vai ser assinado digitalmente.
Parágrafo 4º, pessoal, isso daí não caiu em prova ainda, mas eu resolvi trazer porque algum dia eu sinto que isso daí vai cair. E vai perguntar isso que está em vermelho aí, ó. Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no parágrafo anterior, que eu nem citei para você, deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para interposição de ação rescisória. Tá? Então, originais dos documentos digitalizados. Então, existe um documento físico, foi digitalizado, os originais vão ser preservados. Até quando? Até o final do prazo da ação rescisória. Tá? Isso daí pode cair em prova, pelo menos cair em uma alternativa de alguma questão. Eu acho que vai cair, tá? Observadas quanto aos ofícios de justiça as disposições das normas, tá? Mas o principal é isso, ação rescisória, os documentos originais que foram digitalizados, ok? Artigo 1193, de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital, o uso e sigilo da chave privada da sua identificação digital, não sendo oponível, não é objeto de discussão, certo? Em nenhuma hipótese, alegação do seu uso indevido. Então você precisa usar devidamente a sua chave, a sua identidade digital. E é isso, pessoal. Isso daí, alguns artigos que eu trouxe para você não caíram igual ao anterior, alguns caíram em questões que eu vou mostrar em aulas mais adiantes ainda, não é nessa aula de hoje, aulas mais adiantes, mas é que tá aqui nesse assunto, tá nessa sessão, por isso que eu já estou trazendo aqui o artigo, mas caiu misturado com algumas aulas posteriores que eu ainda vou gravar para vocês, tá certo? Vamos ver aqui, pessoal, o quadro resumo então da aula do dia. O que é mais importante disso que eu falei? O uso inadequado do processamento eletrônico vai importar em quê? Bloqueio do cadastro do usuário, tá? Muito importante, já caiu em prova. Originais dos documentos digitalizados preservados até o prazo da ação rescisória. Isso daí ainda não caiu em prova, mas eu sinto que vai cair, por isso que eu trago aí para você, tá? E a chave privada digital não é oponível, tá? Não pode dizer nada em relação a isso. Sobre a alegação do seu uso indevido. Não é oponível, tá? Eu trouxe em vermelho isso daí para você porque às vezes é uma palavrinha que pode te confundir, tá? Então não é oponível a alegação do uso indevido da chave privada digital. VUNESP 2015, vamos ver o que já caiu. Nos termos das normas, né? O uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do TJ São Paulo que venha a causar prejuízo às partes ou atividade jurisdicional importará em que? A gente acabou de ver, né, pessoal? Desconto nos vencimentos? Não. Bloqueio do cadastro do usuário sem prejuízo de demais combinações legais. Letra B foi o gabarito dessa questão. O resto foi só invenção do examinador. Devolução dos prazos às partes está errado. Suspensão do processo para realização de incidente está errado. Aplicação de medida disciplinar não havendo responsabilização civil ou criminal também está errado, pessoal. Então, essa daí foi a aula do dia de hoje, tá? Rapidinho, curtinho, fácil para você, mas que é importante. Isso aí vai cair em prova. Alguns artigos, como eu citei aqui, não caíram na questão da aula de hoje, mas eu vou trazer nas próximas questões. Então se inscreve no canal para acompanhar as próximas aulas, para você entender que às vezes eles misturam sessões das normas da corregedoria, tá tudo no processo eletrônico, mas eles misturam ali sessões, tá? Pegam um artigo daqui, outro mais distante e aí formulam a questão, tá? As últimas provas vêm sendo assim. Então eu vou trazer para você, por isso que é importante você acompanhar na ordem essas aulas aqui, porque aí depois quando você ver a próxima aula, você vai ver que eu já citei esse artigo aqui, tá? Que vai cair numa questão mais adiante. Aí você vai englobar tudo e vai fazer sentido, tá certo, pessoal? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.